Meu nome verdadeiro não direi porque ainda depois de 25 anos temo por minha vida e a de minha família. Podem me chamar de José Luiz e vivo escondido desde o ano 2000, quando escapei da ilha mais perigosa do mundo. Por motivos de segurança, omitirei nomes reais e localizações exatas. Mas o que vou contar aconteceu exatamente como o relato. É a história de como trabalhei durante 2 anos para os homens mais ricos do planeta e de como descobri o preço real de suas fortunas. Nasci na Venezuela em uma família humilde de Caracas. Meu pai era operário da construção civil. Minha mãe vendia empanadas em uma esquina do centro. Éramos pobres, mas honestos. Depois de cumprir o serviço militar obrigatório, não encontrava trabalho estável. A Venezuela já estava em crise, e para um jovem sem estudos universitários como eu, as oportunidades eram praticamente inexistentes. Em 1998, eu tinha 20 anos, era casado com Maria havia 2 anos, e já tínhamos nosso primeiro filho, Carlos, de apenas 6 meses. Vivíamos em um pequeno apartamento alugado em uma zona perigosa da cidade, e todo mês era uma luta para pagar o aluguel e comprar comida. Foi nessa época de desespero que surgiu a oportunidade que mudaria minha vida para sempre. Um dia, enquanto buscava trabalho no centro de Caracas, vi um anúncio no jornal que chamou minha atenção. Procuram-se homens jovens, ex-militares, para trabalho de segurança internacional. Excelente salário, discrição absoluta requerida. O salário oferecido era 50 vezes maior do que eu ganharia em qualquer trabalho normal. Parecia bom demais para ser verdade, mas minha situação era tão desesperadora que decidi tentar. O escritório ficava em uma zona elegante de Caracas que eu nunca havia visitado. Era um prédio moderno com vidros escuros e segurança privada na entrada. Quando cheguei à recepção, fui recebido por uma mulher loira que falava espanhol com sotaque estrangeiro. "Você é José Luiz Hernández?" perguntou, revisando uma lista. "Sim, senhora." "Perfeito. O senhor Augusto está esperando por você." Ela me conduziu até um escritório luxuoso, onde me esperava um homem de uns 50 anos, vestido com um terno que provavelmente custava mais do que meu salário de um ano inteiro. "Sente-se, José Luiz", disse em um espanhol perfeito. Revisei seu histórico militar. Um impressionante registro de serviço. "Obrigado, senhor. Vou ser direto com você. Representamos um grupo de empresários internacionais muito bem-sucedidos que se reúnem uma vez por ano em um local privado no Caribe. Precisamos de pessoal de segurança da mais alta confiança." "Que tipo de segurança?" "Nada complicado. Controle de acesso, patrulha perimetral. Discrição absoluta. O evento dura 1 semana e você trabalharia apenas durante essa semana a cada ano." 1 semana por ano? Exato, mas o salário equivale ao que ganharia em 5 anos em qualquer trabalho comum. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E o que mais devo fazer no restante do ano? Nada. Apenas manter discrição absoluta sobre o que ver ou ouvir durante essa semana e estar disponível se precisarmos para trabalhos adicionais ocasionais. Ele me mostrou um contrato que incluía cláusulas de confidencialidade que eu não entendia completamente, mas o número na parte do salário fez minhas mãos tremerem. "Há algum risco?" perguntei. "Nenhum, sempre que siga as regras. A regra principal é simples. Veja, ouça e cale. Nunca faça perguntas sobre os hóspedes ou suas atividades." "E minha família?" "Sua família estará completamente segura. Na verdade, parte do pacote inclui um seguro de vida de $1 milhão e uma casa nova para você e sua esposa." Assinei o contrato naquele mesmo dia. 2 semanas depois, me vi em um avião particular rumo a uma ilha no Caribe, que não aparecia em nenhum mapa público. Durante o voo conheci outros 5 homens que haviam sido recrutados para o mesmo trabalho. Todos éramos ex-militares de diferentes países latino-americanos: Colômbia, México, Brasil, Argentina. "Alguém sabe exatamente para que estamos aqui?" perguntou Miguel, o colombiano. "Para ganhar mais dinheiro em 1 semana do que vimos em toda a nossa vida", respondeu Carlos, o brasileiro.
Isso é tudo o que preciso saber. O coordenador do voo, um homem mais velho chamado Aldebaran, nos deu as instruções básicas. Quando chegarmos à ilha, serão levados a seus alojamentos. Amanhã de manhã, receberão um briefing completo sobre suas responsabilidades. A regra de ouro: nunca, sob nenhuma circunstância, façam perguntas sobre os hóspedes ou interfiram em suas atividades. Que tipo de atividades? Perguntou Miguel. Aldebaran o olhou com uma expressão fria. O tipo de pergunta que vocês nunca devem fazer. A ilha era mais bonita do que eu havia imaginado. Praias de areia branca, águas cristalinas, vegetação tropical exuberante, mas também era estranhamente isolada. Não havia povoados próximos, não havia tráfego de barcos, não havia nada além de oceano em todas as direções até onde a vista alcançava. As instalações eram impressionantes. Uma mansão principal de 3 andares que parecia um palácio. Vários edifícios menores que serviam de alojamentos para convidados, um heliponto, uma pista de pouso pequena e instalações esportivas de luxo. Alojaram-nos em um prédio separado, confortável, mas básico. Naquela primeira noite, enquanto jantávamos no refeitório do pessoal, Aldebaran nos explicou nossas responsabilidades. Os hóspedes chegarão depois de amanhã. São pessoas muito importantes, muito ricas e muito reservadas. Seu trabalho é simples: manter o perímetro de segurança e garantir que ninguém não autorizado se aproxime da ilha. Quantos hóspedes? Perguntou Carlos. Aproximadamente 20. Todos homens, todos muito poderosos em seus respectivos campos. Que campos? Perguntou Miguel. Aldebaran suspirou. Finanças, tecnologia, petróleo, imobiliário, os homens mais ricos do mundo. Basicamente, durante os 2 primeiros dias, nos familiarizamos com a ilha. Havia câmeras de segurança por toda parte, sistemas de comunicação sofisticados e vários pontos de observação estrategicamente posicionados. O que mais me chamou a atenção foi um edifício no centro da ilha que Aldebaran nos disse explicitamente que estava fora dos limites. Esse edifício é para uso exclusivo dos hóspedes. Nos advertiu, sob nenhuma circunstância se aproximem dele, nem mesmo para a patrulha. Era um edifício estranho, construído parcialmente no subsolo, com uma arquitetura que não se parecia com nada mais na ilha. Tinha símbolos entalhados nas paredes externas que eu não reconhecia, e sempre parecia mais escuro ao redor dele, como se absorvesse a luz. No dia em que os hóspedes chegaram, entendi imediatamente que estava lidando com pessoas de um nível de poder que nunca havia imaginado. Helicópteros e jatos particulares começaram a chegar desde cedo pela manhã. Cada hóspede tinha seu próprio séquito de assistentes, seguranças e equipe de apoio. Mas o que mais me impressionou foi os próprios hóspedes. Reconheci alguns rostos de revistas e noticiários. Homens que controlavam impérios tecnológicos, petrolíferos, bancários. Homens cujas decisões afetavam economias de países inteiros. Meu trabalho durante o primeiro ano foi simples. Estação na entrada principal da ilha. Controlar o acesso, reportar qualquer atividade em comum. Era entediante, mas bem pago. O estranho era que, apesar de estar em uma ilha paradisíaca, com algumas das pessoas mais influentes do mundo, havia algo inquietante no ar. Os hóspedes raramente sorriam. Quando conversavam entre si, falavam em voz baixa, com expressões sérias, e todos pareciam estar aguardando algo específico. Durante as noites, eu ouvia sons estranhos vindos da direção do edifício proibido. Não conseguia identificar exatamente o que eram, mas pareciam cânticos, múltiplas vozes, entoando algo em uma língua que eu não reconhecia. Você também escuta isso? Perguntei a Miguel uma noite. Escuto muitas coisas que prefiro não escutar, respondeu, e você deveria fazer o mesmo.
O evento durou exatamente uma semana. Os hóspedes partiram tão rapidamente quanto chegaram e nós fomos transportados de volta a nossos países de origem com uma quantia de dinheiro que mudou completamente minha vida. Com meu primeiro pagamento, comprei uma casa pequena, mas confortável, para Maria e Carlos. Pude pagar dívidas, comprar um carro usado e, pela primeira vez na minha vida, ter uma conta bancária com economias reais. Mas também tinha perguntas que não conseguia tirar da cabeça. O que faziam realmente aqueles homens na ilha? Por que pagavam tanto dinheiro por uma segurança tão básica? O que havia naquele edifício proibido? No ano seguinte, quando me chamaram para o segundo evento, aceitei imediatamente. Precisava do dinheiro, mas também tenho que admitir, precisava de respostas. Foi durante esse segundo ano que tudo começou a mudar. O segundo ano foi diferente desde o momento em que cheguei à ilha. Aldebaran me recebeu com um sorriso que não havia visto antes. José Luiz, excelente trabalho no ano passado, disse enquanto caminhávamos até os alojamentos. Tão bom de fato que decidimos lhe dar uma promoção. Uma promoção. Este ano você não ficará na entrada principal. Precisamos de você para a segurança interna. Meu coração acelerou. Segurança interna significava acesso a áreas que tinham sido proibidas no ano anterior. O que isso implica exatamente? Patrulha dentro do complexo principal. Garantir que os hóspedes não sejam incomodados durante suas atividades privadas e manter confidencialidade absoluta sobre qualquer coisa que você possa presenciar. A forma como ele disse atividades privadas me deixou desconfortável. Mas o aumento de salário que mencionou era o dobro do que havia ganho no ano anterior, calou minhas dúvidas. Durante os 2 primeiros dias de preparação, me familiarizei com as novas áreas da ilha às quais agora tinha acesso. A mansão principal era ainda mais impressionante por dentro. Obras de arte que reconheci, de museus famosos, móveis que pareciam valer mais do que casas inteiras e uma tecnologia de segurança que parecia saída de um filme de ficção científica. Mas também notei coisas estranhas. Havia quartos que permaneciam fechados com múltiplos cadeados, corredores que desciam para o que obviamente eram níveis subterrâneos e em várias paredes. Além das inscrições discretas de símbolos que me davam calafrios sem que eu pudesse explicar por quê. O edifício proibido no centro da ilha agora estava dentro da minha rota de patrulha. Embora as instruções continuassem claras, observar de longe, nunca se aproximar. Da minha nova posição de vigilância, pude ver que havia atividade constante ao redor daquele edifício. Funcionários de limpeza entravam e saíam regularmente, mas sempre com expressões estranhas. Entregas de suprimentos chegavam diariamente, mas os pacotes estavam sempre cobertos e escoltados por pessoal de alto nível. O mais estranho era um velho que chegava todos os dias exatamente às 6 da tarde. Era um homem de cerca de 70 anos, cabelo branco comprido e vestes que lembravam túnicas religiosas, mas de cor preto. Sempre carregava uma pequena mala de couro e um frasco de vidro com um líquido vermelho brilhante. Quem é aquele velho? Perguntei a Aldebaran em uma das nossas reuniões de segurança. Alguém muito importante para os hóspedes, respondeu secamente, e alguém a quem você nunca, sob nenhuma circunstância, deve incomodar ou se dirigir diretamente. O que ele faz aqui todos os dias? Aldebaran me olhou com uma expressão que me fez me arrepender de ter perguntado. José Luiz, no ano passado você seguiu as regras perfeitamente. Espero que não esteja começando a esquecer de quais são essas regras. Não, senhor, apenas curiosidade. A curiosidade aqui pode ser muito perigosa. Lembre-se disso. Quando os hóspedes chegaram naquele segundo ano, notei imediatamente rostos novos junto aos familiares. Mas algo me chamou a atenção. Um jovem, provavelmente da minha idade ou um pouco mais novo, chegou acompanhado de um homem mais velho, que claramente era seu pai.
O jovem parecia nervoso, ansioso, como se não soubesse exatamente por que estava ali. O pai, em contrapartida, tinha a mesma expressão sombria e determinada que eu já havia visto em todos os outros hóspedes. Durante os 3 primeiros dias do evento, tudo parecia transcorrer normalmente. Os hóspedes tinham reuniões durante o dia na mansão principal. Faziam refeições juntos. Pareciam conduzir algum tipo de conferência empresarial exclusiva. Mas as noites eram diferentes. Todas as noites, por volta das 11, os hóspedes se dirigiam ao edifício proibido. Do meu posto de vigilância, eu podia ver luzes estranhas emanando do interior e ouvir os sons que no ano anterior só havia percebido vagamente. Não eram apenas cânticos, havia outros sons que me gelavam o sangue, gritos que não pareciam completamente humanos, ruídos que soavam como animais em dor e, de vez em quando, algo que lembrava risadas. Mas não o tipo de risadas que você gostaria de ouvir no meio da noite. Na 4ª noite, vi algo que mudou tudo. Estava fazendo minha ronda por volta das 23h30, quando notei que o jovem nervoso que havia chegado com o pai não tinha ido ao edifício com os demais. Estava sentado sozinho na varanda da mansão principal, olhando para o edifício proibido com uma expressão de terror absoluto. Aproximei-me o suficiente para ouvir que falava ao telefone. "Não, mamãe, não posso ir embora", dizia com voz trêmula. "Papai diz que é importante para os negócios da família, mas eu não sei se consigo fazer isso." Fez uma pausa ouvindo. "Você não entende. Não é apenas uma reunião de negócios. É algo mais, algo terrível." Outra pausa. "Sim, vou embora amanhã, mas antes tenho que fazer algo. Papai diz que é minha iniciação, que todos os homens da nossa família passaram por isso." Nesse momento, o pai do jovem apareceu na varanda. "Felipe, desligue o telefone", disse com uma voz fria que não admitia discussão. "É hora. Papai, não tenho certeza se estou pronto para isso." "Ninguém nunca está pronto, filho, mas é necessário. É o preço que pagamos por tudo o que temos. Não há outra forma. Entendeu? Venha, eles estão esperando por você." Vi o jovem Felipe se levantar com as pernas trêmulas e seguir o pai até o edifício proibido. Algo em sua expressão me lembrou a mim mesmo quando era jovem, ao enfrentar coisas que me aterrorizavam, mas que sabia que precisava fazer. Aquela noite, os sons vindos do edifício foram mais intensos do que nunca. Duraram até quase o amanhecer, e quando finalmente cessaram, o silêncio que seguiu foi de alguma forma pior do que o barulho. Na manhã seguinte, Felipe parecia completamente diferente. Já não estava nervoso nem assustado. Seus olhos tinham uma frieza que não estava lá antes, e quando falou com o pessoal da ilha, sua voz tinha o mesmo tom autoritário e arrogante que eu havia notado em todos os outros hóspedes. "O que aconteceu com aquele rapaz?" Perguntei a Carlos, o brasileiro que havia retornado naquele ano. "Não sei, mas vi algo parecido no ano passado com outro jovem", respondeu. "Chegou como um menino assustado e foi embora como um deles. Como se tivesse vendido a alma, irmão." Literalmente, essa frase me perseguiu pelo resto da semana. Vender a alma era só uma expressão, não é? Mas havia algo na forma como Carlos disse aquilo. Algo no que vi nos olhos de Felipe, que me fez pensar que talvez não fosse apenas uma metáfora. No 5º dia presenciei algo que me perseguiria para sempre. Estava fazendo minha patrulha noturna quando notei que uma das portas laterais do edifício proibido estava ligeiramente aberta. Era a primeira vez em 2 anos que via qualquer acesso àquele prédio que não estivesse completamente fechado. Eu sabia que não deveria me aproximar. Sabia que estava violando todas as regras. Mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Aproximei-me silenciosamente da porta entreaberta e olhei para dentro. O que vi destruiu qualquer inocência que ainda restava em mim sobre a natureza daquele evento anual.
O interior do edifício era um único salão enorme, circular, com tetos que se estendiam tanto para cima quanto para baixo. Era obviamente muito maior do que parecia por fora, estendendo-se profundamente no subsolo. No centro da sala havia um altar de pedra negra, mas não como qualquer altar que eu já tivesse visto em uma igreja. Este tinha canais talhados que formavam símbolos complexos, todos convergindo para uma depressão central onde se acumulava um líquido vermelho escuro. Ao redor do altar, os 20 hóspedes estavam posicionados em um círculo perfeito, todos vestidos com túnicas negras idênticas às que o ancião usava diariamente. Eles entoavam cânticos em uma língua que eu não reconhecia, mas que me fazia sentir fisicamente doente apenas ao ouvi-la. E no centro do círculo, sobre o altar, havia algo que prefiro não descrever em detalhes. Só posso dizer que entendi imediatamente por que me pagavam tanto dinheiro para não fazer perguntas e por que a confidencialidade era tão importante. O que presenciei não era uma reunião de negócios, não era uma conferência empresarial, era uma verdadeira adoração ao mal com sacrifícios reais, e os homens mais poderosos do mundo participando como devotos fanáticos. O ancião estava no centro, dirigindo a cerimônia, derramando o conteúdo de seu frasco vermelho sobre o altar, enquanto recitava palavras que faziam o próprio ar vibrar com uma energia malévola. E todos aqueles bilionários, aqueles homens que controlavam as economias de países inteiros, estavam ajoelhados, adorando algo que instintivamente soube que era puro mal. Afastei-me daquela porta tão silenciosamente quanto pude, mas o que tinha visto já estava gravado permanentemente na minha mente. Durante os 2 dias restantes do evento, não consegui comer direito, não consegui dormir, não conseguia parar de pensar no que havia presenciado. Cada vez que via qualquer um dos hóspedes durante o dia, tudo o que vinha à minha mente era a imagem deles de joelhos diante daquele altar diabólico. Quando o evento terminou e voltei à Venezuela, não pude contar a Maria o que tinha visto. Como explicar que os homens mais ricos do mundo mantinham seu poder através de adoração satânica literal? Mas o dinheiro que trouxe para casa era real. Pudemos comprar uma casa maior, colocar Carlos em uma escola particular e ter uma vida que jamais seria possível com trabalhos normais. Nos meses seguintes, tentei me convencer de que talvez tivesse interpretado mal o que vi. Talvez fosse apenas algum tipo de ritual empresarial estranho, alguma tradição simbólica que eu não compreendia. Mas no fundo eu sabia a verdade e sabia que, apesar do dinheiro, não tinha certeza se conseguiria voltar para um 3º ano. A decisão foi tomada por mim quando, 6 meses depois do evento, recebi uma ligação de Aldebaran. José Luiz, precisamos que você venha à ilha. Há trabalho extra disponível. Que tipo de trabalho? Manutenção e segurança durante as visitas do ancião. Paga muito bem. O ancião vai à ilha fora do evento anual. Ele vai todos os dias do ano, disse Aldebaran. Alguém precisa garantir que ele possa realizar seu trabalho sem interrupções. Essa ligação me fez perceber que o que eu havia presenciado não era apenas um evento anual. Era uma operação contínua funcionando todos os dias do ano e estavam me convidando a ser parte dela permanentemente. Aceitei o trabalho extra porque precisava do dinheiro, mas também porque uma parte de mim precisava entender completamente no que tinha me metido. Maria estava grávida do nosso 2º filho e os gastos médicos na Venezuela estavam cada vez mais caros. 2 semanas depois eu já estava de volta à ilha, mas desta vez com um contrato de 6 meses para supervisionar a segurança durante as visitas diárias do ancião. O nome dele é Padre Moloch, explicou-me Aldebaran durante meu primeiro briefing, que é um documento ou reunião que fornece informações e instruções essenciais para a execução de um projeto ou tarefa. Ele é o conselheiro espiritual do grupo.
Vem aqui todos os dias para manter as cerimônias apropriadas. Que tipo de cerimônias? O tipo que mantém nossos benfeitores prósperos, respondeu Aldebaran com um sorriso que não me agradou em nada. Seu trabalho é simples, garantir que ele não seja incomodado durante seus rituais diários e manter limpo e preparado o espaço sagrado. O espaço sagrado era o edifício que eu havia espionado meses antes. Agora eu tinha acesso completo a ele, e o que descobri lá dentro foi ainda pior do que o que havia vislumbrado da porta. O edifício se estendia por vários andares subterrâneos. O salão circular que eu tinha visto era apenas o primeiro nível. Abaixo havia laboratórios, celas de armazenamento e salas com propósitos que prefiro não descrever em detalhes. Mas o que mais me perturbou foi descobrir de onde vinham os suprimentos para os rituais diários do Padre Moloch. 2 vezes por semana chegava um navio vindo do Haiti. Oficialmente transportava trabalhadores temporários para manutenção da ilha, mas eu sabia a verdade porque era meu trabalho supervisionar as entregas. Não eram trabalhadores, eram pessoas pobres, desesperadas, que tinham sido convencidas de que iriam para empregos bem pagos em uma ilha privada. Homens jovens, mulheres, até mesmo alguns adolescentes cujas famílias acreditavam que haviam conseguido oportunidades de trabalho. A maioria vinha de favelas de Porto Príncipe, onde a pobreza era tão extrema que a promessa de emprego e comida era irresistível. Trouxeram documentos falsificados que os identificavam como trabalhadores voluntários, mas eu via o medo em seus olhos quando chegavam. O que acontece com essas pessoas? Perguntei a Aldebaran depois de presenciar a 3ª entrega. Trabalham na ilha por um tempo, depois são transportados para outros empregos, respondeu. É um programa de emprego temporário muito bem sucedido, porque nunca vejo nenhum deles trabalhando na ilha. Trabalham em turnos noturnos, em áreas que não estão sob sua jurisdição. Mas eu sabia que ele estava mentindo porque já tinha estado tempo suficiente na ilha para saber que não havia empregos noturnos legítimos que exigissem tantas pessoas. E porque nunca via nenhum desses trabalhadores embarcando em navios para outros empregos. A verdade horrível se tornou evidente para mim numa noite em que acompanhei o Padre Moloch a um de seus rituais diários. Todas as tardes, exatamente às 6, o ancião chegava em seu helicóptero particular. Sempre trazia sua maleta de couro e vários frascos daquele líquido vermelho, mas também trazia algo mais, uma lista de nomes. José Luís disse-me certa tarde em seu espanhol com sotaque estrangeiro: esta noite preciso que prepare o nível 3 para uma cerimônia especial. O nível 3 era o mais profundo do edifício subterrâneo. Eu tinha estado lá poucas vezes e em todas elas me sentira fisicamente doente. Que tipo de preparação é necessária? A usual. Limpe o altar central, assegure-se de que as correntes estejam em boas condições e verifique se o sistema de drenagem funciona adequadamente. As correntes, o sistema de drenagem, essas palavras gelaram meu sangue. Naquela noite, enquanto fazia a preparação, finalmente entendi para que realmente serviam aquelas pessoas que chegavam do Haiti. Não eram trabalhadores temporários, eram sacrifícios humanos para alimentar os rituais que mantinham o poder dos homens mais ricos do mundo. Nas semanas seguintes, testemunhei coisas que me perseguirão até o dia da minha morte. Prefiro não dar detalhes específicos, mas posso dizer que cada uma daquelas pessoas pobres que chegava do Haiti nunca saía viva da ilha. E o pior de tudo era que eu havia me tornado parte daquela engrenagem de horror. Meu trabalho era facilitar aqueles assassinatos, manter limpo o lugar onde ocorriam e assegurar que ninguém interrompesse os rituais. Todas as noites, após cada cerimônia, o Padre Moloch derramava o conteúdo de seus frascos vermelhos sobre o altar. Agora eu sabia exatamente o que era aquele líquido e de onde vinha.
Tentei renunciar várias vezes, mas Aldebaran sempre tinha formas de me convencer a ficar. José Luiz, sua família na Venezuela está muito bem protegida enquanto você trabalha para nós, dizia. Seria uma pena se essa proteção já não fosse necessária. A ameaça era clara. Se eu tentasse ir embora, minha família pagaria as consequências. Foi durante meu 4º mês na ilha que conheci Roberto, outro venezuelano que havia sido recrutado para trabalhos de manutenção. Era um homem jovem, apenas alguns anos mais novo que eu, com esposa e filhos pequenos em Caracas. Roberto era diferente dos outros empregados. Tinha uma moral forte, fazia perguntas incômodas e se recusava a aceitar as explicações vagas que nos davam sobre as atividades da ilha. José Luiz, algo aqui está muito errado, disse-me uma noite depois de termos presenciado a chegada de outro grupo do Haiti. Essas pessoas vêm aqui cheias de esperança, mas nunca mais as vejo depois. Para onde elas vão? Não faça perguntas, Roberto. Confie em mim. Como posso não fazer perguntas? Ontem vi uma mulher jovem grávida descendo do navio. Hoje perguntei por ela e ninguém sabe onde está. Roberto, por favor, pela sua própria segurança e pela de sua família, pare de investigar. Mas Roberto não podia deixar passar. Era o tipo de homem que não conseguia ignorar a injustiça, mesmo quando ignorá-la era a única forma segura de sobreviver. Uma semana depois, Roberto me confessou algo que me aterrorizou. José Luiz, eu sei o que está acontecendo aqui, disse durante uma de nossas conversas noturnas. Ontem à noite, segui o padre Moloque até o edifício principal. Eu vi coisas que não podem ser reais. Roberto, você não deveria ter feito isso. Eu vi sacrifícios humanos, José Luiz, sacrifícios humanos reais. Esses bilionários estão matando pessoas para manter sua riqueza. Abaixe a voz, sussurrei olhando ao redor para ter certeza de que ninguém nos escutava. Não posso ficar calado sobre isso. Tenho que denunciar a alguém, à polícia, ao governo, a jornalistas. As pessoas têm direito a saber. Roberto, se você tentar expor isso, vão te matar e matar sua família também. E qual alternativa eu tenho? Ficar aqui ajudando a matar pessoas inocentes. Essa foi a última conversa que tive com Roberto. 2 dias depois, durante uma das cerimônias noturnas mais intensas que já tinha presenciado, algo deu terrivelmente errado. Eu estava no meu posto de vigilância fora do prédio, quando ouvi gritos diferentes dos habituais. Não eram os sons controlados do ritual, mas gritos de pânico e confusão. De repente, Roberto saiu correndo do prédio, vomitando violentamente e gritando em espanhol. Meu Deus, não consigo ver isso. Aldebaran e 2 guardas maiores saíram atrás dele, claramente furiosos. Peguem-no, gritou Aldebaran. Ele não pode sair assim. Eu vi como capturaram Roberto, que continuava vomitando e gritando sobre o que havia visto lá dentro. Arrastaram-no de volta para o prédio enquanto ele suplicava por sua vida. José Luiz, me ajuda! Ele gritou quando passou perto de mim. Por favor, me ajuda! Mas eu não fiz nada. Fiquei paralisado pelo medo vendo meu amigo ser levado de volta ao lugar onde eu sabia que o matariam. Essa foi a última vez que vi Roberto vivo. Na manhã seguinte, Aldebaran me informou que Roberto havia tido um acidente durante a noite e fora levado a um hospital no continente. Está bem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Receio que não tenha sobrevivido à viagem, disse Aldebaran com uma expressão que não mostrava nenhum pingo de tristeza. É uma tragédia. Enviaremos uma compensação generosa à família dele. Nas semanas seguintes, não consegui tirar da minha mente a imagem de Roberto sendo arrastado de volta ao prédio. Ele foi assassinado por ter visto demais, por não conseguir ficar calado sobre os horrores que presenciávamos diariamente. E eu sabia que, se algum dia tentasse expor o que havia visto, correria o mesmo destino. 3 meses depois,
Quando meu contrato de 6 meses estava chegando ao fim, recebi notícias que me deram a desculpa perfeita para ir embora. Maria havia dado à luz nossa filha Carmen, mas houve complicações. Eu precisava estar na Venezuela para cuidar da minha família. Claro, disse Aldebaran quando expliquei a situação. A família é o mais importante, mas esperamos vê-lo de volta para o evento anual. Claro, menti. Estarei de volta. Mas enquanto o helicóptero me levava para longe da ilha, pelo que eu esperava ser a última vez, sabia que nunca poderia retornar. Eu tinha visto demais, sabia demais e não tinha força moral para continuar fazendo parte daquela máquina de morte. O dinheiro que ganhei durante aqueles meses nos permitiu nos estabelecer confortavelmente na Venezuela. Compramos uma casa grande, colocamos Carlos na melhor escola privada de Caracas e tínhamos economias suficientes para viver bem por vários anos. Mas também sabia que nossa segurança era temporária. Algum dia, quando percebessem que eu não voltaria para o próximo evento anual, viria atrás de mim e, quando o fizessem, não seria apenas minha vida que estaria em perigo. Por isso, 6 meses após o nascimento de Carmen, quando recebi a esperada ligação de Aldebaran perguntando sobre minha disponibilidade para o próximo evento, eu já havia feito planos para desaparecer. José Luiz, precisamos confirmar sua participação no evento deste ano, disse Aldebaran. Não posso, respondi. Minha esposa ainda está se recuperando e tenho responsabilidades familiares. Essas responsabilidades podem ser acomodadas. É muito importante que você esteja lá. Desculpe, mas não posso. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que ele havia desligado. Finalmente, José Luiz disse: espero que entenda as implicações dessa decisão. Entendo. Muito bem, tenha um bom dia. Desligou. Mas eu sabia que não tinha terminado. Em poucas semanas, talvez dias, viriam atrás de mim. Era hora de executar o plano de fuga que eu vinha preparando há meses. A ligação de Aldebaran foi no dia 15 de março de 2000. Eu sabia que tinha muito pouco tempo antes que viessem atrás de mim e da minha família. Nos meses anteriores, vinha preparando meticulosamente nossa fuga. Contatei um falsificador em Caracas que me ajudou a obter documentos de identidade para Maria. As crianças e eu, com nomes completamente diferentes. Também vinha transferindo discretamente dinheiro para contas bancárias no Uruguai, país que escolhi como nosso novo lar, por ter políticas de sigilo bancário rigorosas e não fazer muitas perguntas sobre imigrantes com recursos. No dia 20 de março, 5 dias após recusar voltar à ilha, algo aconteceu que confirmou meus piores temores. Eu estava levando Carlos para a escola quando notei um carro preto com vidros escuros que nos seguia a várias quadras. Quando dobrei rapidamente em uma rua lateral, o carro fez o mesmo. Não havia dúvida. Nos estavam vigiando. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, contei a Maria toda a verdade. Sacrifícios humanos, sussurrou com Carmen dormindo em seus braços. José Luiz, você tem certeza do que viu? Completamente certo. E agora que me recusei a voltar, virão atrás de nós. Por quê? Porque sei demais. Porque sou uma testemunha viva do que esses homens fazem para manter seu poder. Mostrei os documentos falsos, expliquei o plano de fuga, falei sobre o dinheiro que vinha escondendo no Uruguai. Temos que sair amanhã à noite, disse. Não podemos esperar mais. Maria chorou, mas entendeu. Ela havia percebido o medo nos meus olhos durante meses. Notara como eu verificava obsessivamente as fechaduras, como pulava a cada toque do telefone. Na noite de 21 de março, enquanto Caracas dormia, carregamos nossas poucas posses essenciais em um carro que havia comprado com dinheiro em espécie, sob um nome falso. Carlos tinha 7 anos, Carmen apenas 8 meses. Nenhum dos dois entendia completamente por que estávamos deixando tudo para trás no meio da noite.
Vamos sair de férias, papai? Perguntou Carlos enquanto o acomodava no banco de trás. Sim, filho, umas férias muito longas. Dirigimos a noite toda em direção à Colômbia. Cruzamos a fronteira usando documentos falsos que identificavam nossa família, como os Rodrigues, Miguel, Ana, Pedro e Sofia. Da Colômbia, voamos para o Brasil, do Brasil para a Argentina e finalmente chegamos a Montevidéu, Uruguai, 3 dias após deixar a Venezuela. Nos primeiros meses no Uruguai, vivíamos em um estado de paranoia constante. Cada barulho estranho, cada ligação telefônica, cada estranho que permanecia tempo demais perto da nossa nova casa, me fazia pensar que finalmente nos haviam encontrado. Mas gradualmente, conforme os anos passaram sem incidentes, comecei a acreditar que talvez realmente havíamos escapado. Usamos nossas novas identidades para estabelecer uma vida completamente diferente. Com o dinheiro que havia economizado durante meus anos trabalhando para os bilionários, compramos uma pequena mercearia em um bairro tranquilo de Montevidéu. Carlos e Carmen cresceram como crianças uruguaias, falando espanhol rio-platense, jogando futebol sem nunca saber a verdade sobre por que havíamos deixado a Venezuela tão rápido. Durante 25 anos mantive silêncio sobre o que vi naquela ilha, mas agora, aos 47 anos, com meus filhos já adultos, Carlos com 32 anos, trabalhando como engenheiro, e Carmen com 25 anos sendo professora, sinto que devo contar esta história antes que seja tarde demais, porque estou convencido de que o que presenciei não parou quando eu fui embora. Acredito firmemente que essas reuniões anuais continuam até hoje, que esses rituais satânicos ainda alimentam as fortunas dos homens mais ricos do mundo. Os nomes e rostos podem ter mudado. Alguns dos bilionários que conheci nos anos 90 morreram, mas foram substituídos por seus filhos, por novos magnatas tecnológicos, por uma nova geração de indivíduos que acumularam riquezas inimagináveis. E suspeito que cada um deles passou pelo mesmo processo de iniciação que presenciei com Felipe, o jovem herdeiro que vi se transformar de um garoto assustado em um devoto adorador do mal. O que mais me aterroriza é pensar nas fontes dos sacrifícios que alimentam seus rituais. Nos anos 90, vinham principalmente do Haiti, mas o mundo mudou. Há mais guerras, mais refugiados, mais pessoas desesperadas fugindo da pobreza extrema. Síria, Venezuela, Afeganistão, Myanmar. Milhões de pessoas foram deslocadas nas últimas décadas. Quantas delas desapareceram sem deixar rastro? Quantas foram prometidas empregos ou refúgio seguro apenas para acabar em altares satânicos em ilhas privadas? Os homens que controlam essas operações não são pessoas normais que se tornaram más. São indivíduos que literalmente venderam suas almas em troca de poder absoluto sobre a economia mundial. Eles não veem as pessoas comuns como seres humanos. Para eles, somos gado, recursos que podem ser usados, explorados e, quando necessário, sacrificados para manter sua posição de dominação global. Pense nisso. Esses são homens que nunca em suas vidas tiveram que se preocupar com dinheiro, que nunca conheceram privações, que viveram desde o nascimento em bolhas de privilégio absoluto. Os únicos pobres com quem interagem são seus motoristas, suas empregadas domésticas, seus jardineiros. Para eles, a pobreza é algo abstrato, algo que existe em estatísticas, mas não na sua realidade diária. Por isso podem ordenar friamente a morte de pessoas indigentes para seus rituais. Para eles, estamos eliminando pragas, não assassinando seres humanos. E o poder que obtém em troca não é apenas riqueza, é controle sobre quem vive e quem morre em escala global. Acreditam que é coincidência que as crises econômicas sempre beneficiem os mais ricos?
Que as guerras sempre resultem na consolidação de recursos em menos mãos? Que as pandemias sempre terminem com os bilionários mais ricos e o resto do mundo mais pobre? Estas não são consequências acidentais do capitalismo. São resultados planejados de decisões tomadas por homens que fizeram pactos literais com forças diabólicas para manter e expandir seu controle sobre a humanidade. Durante esses anos de exílio, observei o mundo mudar de maneiras que confirmam minhas piores suspeitas sobre o poder desses homens. Vi como alguns poucos indivíduos acumularam riquezas que superam o PIB de países inteiros. Vi como decisões tomadas em reuniões privadas afetam a vida de milhões de pessoas que nunca saberão por que seus empregos desapareceram, por que seus países entraram em guerra, por que suas famílias foram destruídas por crises econômicas. E sei que por trás de cada uma dessas decisões há homens que sacrificaram sua humanidade em troca de poder. Homens que literalmente adoram o mal e recebem bênçãos diabólicas em troca de sangue humano. Roberto, meu amigo que foi assassinado por não conseguir permanecer em silêncio, estava certo quando disse que as pessoas têm direito de saber. Mas também entendi por que permaneci calado por tanto tempo. Porque expor essa verdade é assinar sua própria sentença de morte. Durante anos, me convenci de que meu silêncio era justificável, porque precisava proteger minha família. Mas agora que Carlos e Carmen são adultos, que construíram suas próprias vidas sob identidades que os protegem, sinto que tenho a obrigação moral de falar. Porque a cada dia que esses homens continuam operando sem serem expostos, mais pessoas inocentes morrem para alimentar seu poder. Mas famílias pobres recebem promessas falsas de trabalho e oportunidades apenas para se tornarem combustível para rituais satânicos. O mundo precisa saber que os homens que controlam a economia global não são apenas capitalistas sem escrúpulos. São adoradores do mal que venderam suas almas e mantêm seu poder através de sacrifícios humanos regulares. Precisam saber que por trás de cada crise que empobrece milhões, enquanto enriquece poucos, existem rituais específicos desenhados para transferir não apenas riqueza, mas energia vital dos pobres para os ricos. E precisam saber que enquanto esses homens continuarem sem serem expostos, enquanto seguirem operando em absoluto segredo, o sofrimento humano não é um efeito colateral infeliz do sistema econômico global. É o objetivo principal, porque no final, depois de 25 anos refletindo sobre o que presenciei, cheguei a uma conclusão terrível. Esses homens não são apenas ricos que se tornaram maus pelo poder. São pessoas que se sentem deuses e compraram literalmente toda a humanidade. Minha tentativa de honrar a memória de Roberto e de todas as pessoas inocentes que morreram para manter prósperos os senhores desta ilha é contar a verdade. Os mestres do mundo são servos do diabo. E enquanto as pessoas não despertarem para essa realidade, continuaremos sendo gado em sua grande fazenda humana global. Deixem nos comentários de qual cidade estão ouvindo esse relato, para que eu saiba até aonde vai alcançar aqueles que precisam saber disso.